Oi gente, meu nome é Jéssica. E meu nome é Larissa e a gente vai fazer uma pequena resenha em forma de vídeo sobre o filme Nise, O Coração da Loucura, e tentar relacionar um pouco com a matéria de epistemologia e história da psicologia, lecionada pelo professor Felipe Degani. Então, gente, o filme se passou no século XX, em 1944, onde a psicologia ela era científica e ela utilizava métodos laboratoriais. E ele foi feito no Centro Psiquiátrico Nacional, em Engenho de Dentro. E foi uma história verídica que se baseava muito na doutora Nise da Silveira e nos seus métodos de cura com os pacientes, de cuidado com os pacientes. E ela foi interpretada pela Glória Pires. Logo no começo do filme, durante uma palestra, são apresentados métodos agressivos e violentos como uma forma de cura para os pacientes, principalmente os esquizofrênicos e pessoas com algum tipo de doença mental relacionadas a essas. Então, na época eles usavam a lobotomia, eletrochoque, qualquer tipo de coisa que gerasse violência. E, inclusive, a lobotomia ela tinha 99% de eficácia. 90%. Não tem problema. 90% e ela tinha ganhado um prêmio. Só que a doutora Nise se recusava a trabalhar com qualquer tipo de violência. Então ela foi rebaixada pelo diretor do local, do hospício, a trabalhar no STO, que é o Setor de Terapia Ocupacional. E ali era um local dominado pelos enfermeiros. Só que não era um local bem cuidado e não tinha não tinha as atividades que deveriam ser feitas corretamente. Era um tratamento desleixado e não era aquilo que a psiquiatra estava procurando. Então, junto com uma das enfermeiras, a Ivone, ela tentou arrumar o local de uma maneira com que os pacientes, que posteriormente ela acha melhor chamar de clientes por uma questão de respeito, pudessem se sentir confortáveis e sentir que são tratados como pessoas e não como animais, que é o que eles geralmente passavam quando sofriam algum tipo de agressão pelos psiquiatras, enfim. Inclusive, na época, as pessoas que eram consideradas agressivas, elas ficavam presas em cofres até o tempo determinado que eles achassem que fosse necessário liberar, sabe? E a Anice não concordava com isso, ela acreditava que a violência não ia ajudar em nada. Então o que acontece? Junto com o Almir, que também era um psiquiatra que trabalhava naquele local, eles resolvem começar a trabalhar com arte-terapia com alguns dos pacientes que acabavam entrando nesse meio da terapia ocupacional. E isso ajudou muito, porque como foi dito durante uma parte do filme, dito pela própria Anice, John Young diz que a psique, assim como todo organismo vivo, tem potencial reorganizador, autocurativo e se manifesta nessas formas circulares, que eram as formas que a maioria dos pacientes utilizavam para retratar os seus sentimentos e a história pelas quais eles acabaram surtando e indo parar naquele local para ter um tipo de tratamento. Era uma forma deles expor qualquer tipo de emoção que eles sentiam na época, sem violência. E era um método difícil, porque muitos pacientes no começo relutavam, mas que ela, com o tempo, ela conseguiu adquirir a confiança deles com um pouco de substrato afetivo. Os psiquiatras, inclusive, reclamavam muito sobre esse método, porque eles não eram de acordo com isso, eles eram a favor da cura científica. Só que o que o hospital psiquiátrico visava realmente naquela época era ter como objetivo principal deixar os clientes confortáveis, não a cura. Então é nisso que a Anice trabalha e ela acaba tendo um certo sucesso no final. Mesmo que eles tenham se perdido um pouco por conta do próprio hospital. Então é isso. Obrigada. Deixa o like.